Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria e gratidão a Deus, chegamos à quinta e última parte da nossa emocionante jornada, pelas 38 parábolas mais poderosas de Jesus Cristo. Se você acompanhou os vídeos anteriores, muito obrigado por estar novamente aqui conosco. E se esta é a primeira vez que você está assistindo, seja muito bem-vindo à nossa família de fé. Nas 4 primeiras partes, refletimos sobre preciosos ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Agora, vamos continuar e concluir esta caminhada, ouvindo as últimas parábolas, e permitindo que suas mensagens encontrem um lugar especial em nossos corações. Que esta última parte seja mais uma oportunidade para fortalecermos nossa fé, renovarmos nossa esperança, e compreendermos ainda mais profundamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prepare seu coração, respire profundamente e acompanhe cada palavra com atenção. Que Deus esteja presente neste momento, que Jesus Cristo ilumine nossos pensamentos, e que o Espírito Santo nos conduza durante toda esta reflexão. Vamos juntos para a parte final desta maravilhosa jornada, pelas parábolas de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, e que a palavra de Jesus Cristo permaneça sempre viva em nossos corações. Amém. Ele nos exorta a sermos defensores da justiça e da compaixão em nosso ambiente, refletindo o caráter de Deus ao defender os oprimidos, e trabalhar por um mundo mais justo e misericordioso. Ao fazermos isso, demonstramos nossa fé na justiça de Deus e participamos de sua obra redentora no mundo. Na parábola da semente que cresce por si mesma, Jesus compara o reino de Deus a um homem que semeia a semente na terra e a deixa crescer sem intervenção. A semente germina e cresce. Primeiro a planta, depois a espiga e, finalmente, o grão maduro na espiga. Quando está maduro, o homem colhe, porque chegou o tempo da colheita. O principal ensinamento desta parábola é a natureza misteriosa e poderosa do reino de Deus. Jesus ilustra que o crescimento do reino não depende do esforço humano ou do trabalho constante e visível, mas da obra silenciosa e poderosa de Deus. Embora o homem semeie a semente e cuide dela, o processo de crescimento e amadurecimento está além do seu controle direto. Isso nos ensina a confiar na providência e no poder de Deus para que o seu reino cresça, de acordo com o seu plano e no seu tempo. Hoje, esta parábola nos desafia a confiar na obra de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Ela nos lembra que, embora possamos semear a semente do Evangelho e trabalhar pelo reino, é Deus quem produz o crescimento espiritual e a transformação nas pessoas. Isso nos chama a sermos pacientes e persistentes em nossa fé e em nosso serviço, sabendo que Deus está agindo mesmo quando não podemos ver resultados imediatos. Um ensinamento prático desta parábola é a importância da perseverança e da confiança na obra de Deus. Isso significa que devemos continuar semeando sementes espirituais por meio de nossas palavras e ações, sabendo que cada ato de fidelidade pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. Também nos desafia a estarmos abertos à obra transformadora de Deus em nossas vidas e nas vidas de outros, permitindo que o seu Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa caminhada diária. A parábola do servo inútil começa com Jesus tendo um servo cuidando do rebanho. Quando o servo retorna do campo, Jesus lhe diz: "Entre e sente-se à mesa." Em vez disso, ele diz: "Prepare-me o jantar, vista-se e sirva-me até que eu tenha comido e bebido. Depois disso, você poderá comer e beber." A multidão ouve atentamente, visualizando o servo retornando do campo cansado e coberto de poeira, e o Senhor que, em vez de deixá-lo descansar, pede que ele continue servindo. "Vocês agradecem ao servo porque ele fez o que lhe foi ordenado?" pergunta Jesus. Acho que não. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, considerem-se servos inúteis. Nós somos o que devemos ser.
O principal ensinamento desta parábola é a necessidade de reconhecermos nossa posição como servos de Deus e cumprirmos nossos deveres, sem esperar recompensas ou elogios. Jesus nos chama a servir com humildade, reconhecendo que tudo o que fazemos é simplesmente nosso dever, e que nosso relacionamento com Deus não se baseia em nossas obras, mas em sua graça. Uma lição prática desta parábola é a importância de servir aos outros e cumprir nossas responsabilidades sem buscar reconhecimento ou recompensas. Devemos fazer o que é certo, simplesmente porque é o que Deus nos chamou para fazer. Isso envolve servir com humildade em nossas comunidades, locais de trabalho, famílias, sempre lembrando que nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. Ao fazermos isso, demonstramos nossa fidelidade a Deus e refletimos o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Ao adotarmos essa atitude de humildade e devoção, participamos da obra de Deus no mundo e contribuímos para a expansão do seu reino. Demonstramos que compreendemos nossa posição como servos e que nossa maior satisfação provém do cumprimento do nosso dever e de vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. A parábola dos filhos do noivo. Então, os discípulos de João aproximaram-se dele e perguntaram: por quê? Nós e os fariseus jejuamos frequentemente, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus disse-lhes: podem os convidados do casamento ficar tristes, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. A multidão e os discípulos ouviram atentamente. Imaginando a cena de um casamento cheio de alegria e celebração, compreenderam que, enquanto o noivo estivesse presente, reinariam a festa e a felicidade. Contudo, também perceberam a tristeza que se seguiria quando o noivo fosse levado. A parábola principal centra-se na imagem do noivo e dos convidados do casamento. Jesus compara sua presença à de um noivo num casamento, um tempo de alegria e celebração. Os seus discípulos, os filhos do noivo, não jejuam porque desfrutam da presença de Jesus, o Messias. No entanto, ele antecipa um tempo em que será levado, referindo-se à sua futura crucificação e ascensão. E então os seus discípulos jejuarão. Isso implica reconhecer a presença constante de Jesus em nossas vidas, e responder com gratidão e alegria, mas também estar ciente dos momentos em que precisamos buscar a Deus com mais intensidade por meio da oração. Ao jejuar, desenvolvemos um relacionamento mais profundo e significativo com Cristo, que nos sustenta nos momentos de alegria e nos fortalece nos momentos de provação. Viver dessa maneira reflete nossa compreensão e apreço pela presença de Cristo, e nos prepara para enfrentar qualquer circunstância, com fé e confiança em sua constante companhia e amor. A parábola da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus começa: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. A multidão imagina o cuidado do agricultor, podando meticulosamente e diligentemente os ramos para que produzam mais frutos. Eles sentem a importância da conexão vital entre a videira e os ramos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, precisa permanecer na videira. Da mesma forma, vocês não podem dar fruto, a menos que permaneçam em mim. A multidão visualiza os ramos unidos à videira, recebendo dela vida e sustento. Eles entendem que, sem a videira, os ramos não podem sobreviver nem dar fruto. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo, e seca, e os ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. A multidão sente a urgência da conexão com Jesus,
a fonte de vida e produtividade. Eles percebem a seriedade da advertência sobre a separação da videira. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O principal ensinamento desta parábola é a necessidade de permanecer em Jesus para levar uma vida frutífera. Jesus é a videira verdadeira, a fonte da vida e do crescimento espiritual. Seus seguidores, os ramos, devem permanecer unidos a Ele, recebendo sua vida e alimento, para darem fruto. A poda representa o processo de purificação e crescimento contínuo que Deus, o jardineiro, realiza em nossas vidas, para que possamos produzir mais frutos. Ao aceitarmos o processo de poda de Deus em nossas vidas, podemos crescer e dar frutos abundantes, demonstrando assim nosso relacionamento com Cristo e glorificando a Deus. Para isso, devemos também nos esforçar, para viver de uma maneira que reflita o caráter de Jesus, demonstrando amor e compaixão pelos outros, e trabalhando pela justiça e paz em nosso ambiente. Viver dessa maneira, não só nos permite dar frutos em nossas próprias vidas, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor, estendendo o amor e a graça de Deus ao mundo. Ao permanecermos em Cristo e aceitarmos seu processo de transformação, participamos da obra redentora de Deus, e experimentamos a plenitude da vida que Ele nos oferece. A parábola do banquete, que observa como os convidados escolheram os melhores lugares à mesa, começa assim: Jesus lhes conta uma parábola. Quando alguém te convidar para um casamento, não te sentes no lugar de honra, para que não seja convidado alguém mais importante do que tu, e aquele que te convidou diga: dá o teu lugar a este. Então, terás de ocupar, envergonhado, o último lugar. A multidão ouve atentamente, imaginando a cena de um casamento, onde os convidados competem pelos lugares de honra. Sentem a advertência da vergonha, que pode advir de serem substituídos por alguém mais honrado. Em vez disso, Jesus continua: quando fores convidado, vai e senta-te no último lugar, para que, quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, sobe para um lugar melhor. Então, serás honrado na presença dos que se sentam contigo à mesa. Porque todo o que se exalta, será humilhado, e o que se humilha, será exaltado. A multidão visualiza a honra de ser chamada a um lugar mais elevado, e compreende a lição de humildade que Jesus lhes ensina. Eles percebem que a verdadeira honra provém de uma atitude humilde. Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos ricos, para que eles não convidem de volta, e você não seja recompensado. Em vez disso, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, porque eles não têm como lhe retribuir, pois você será recompensado na ressurreição dos justos. O principal ensinamento desta parábola é a importância da humildade e da generosidade altruísta. Jesus nos chama a não buscarmos lugares de honra ou reconhecimento, mas a adotarmos uma atitude de humildade, permitindo que outros nos honrem. Ele também nos exorta a sermos generosos sem esperar nada em troca, demonstrando compaixão e hospitalidade àqueles que não podem retribuir o favor. Ao adotarmos uma atitude de humildade e generosidade altruísta, refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas, e demonstramos o amor e a compaixão de Deus a um mundo necessitado. Isso inclui sermos hospitaleiros com os marginalizados, ajudar os pobres e demonstrar amor aos que precisam. Sabendo que nossa verdadeira recompensa vem de Deus, viver dessa maneira não só nos permite experimentar a bênção de Deus em nossas vidas, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor, estendendo o amor e a graça de Deus ao mundo. Agindo com humildade e generosidade, participamos da obra redentora de Deus, e experimentamos a plenitude da vida que Ele nos oferece.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final da nossa jornada pelas 38 parábolas mais poderosas de Jesus Cristo. Foram 5 momentos de reflexão, fé, aprendizado e, acima de tudo, de aproximação com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos vocês que acompanharam esta série, desde a primeira até esta última parte. Que as palavras de Jesus Cristo que ouvimos ao longo destes vídeos não permaneçam apenas em nossos pensamentos, mas que possam ser colocadas em prática em nossas vidas, através do amor, do perdão, da compaixão, da humildade, da fé e da esperança. Se esta série foi importante para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe estes vídeos com seus familiares, amigos e com todas as pessoas que precisam receber uma mensagem de fé e esperança. E, principalmente, deixe nos comentários a sua opinião e conte para nós qual das parábolas de Jesus mais tocou o seu coração. A sua participação é muito importante e ajuda esta mensagem a chegar cada vez mais longe. Continue conosco, porque teremos muitos outros vídeos sobre Jesus Cristo, seus ensinamentos, suas palavras e suas mensagens de amor e fé. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que você ama. Que Jesus Cristo esteja sempre ao seu lado, iluminando seus caminhos, fortalecendo sua fé e enchendo seu coração de paz. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.